Oi, oi! Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou ensinar como costurar o viés usando o aparelho de viés, que é esta pecinha aqui. Ela é feita originalmente para usar na máquina industrial, mas dá também para encaixar na máquina doméstica, mesmo que a gente tenha que fazer uma gambiarra, mas funciona. Existem aparelhos de viés de várias larguras. Eu tenho esse aqui de 3,5 cm, tenho esse aqui de 4,5 cm e tenho este menorzinho aqui que é de 3 cm. Mas eu confesso para vocês que o que eu mais uso mesmo é esse aqui de 3,5 cm. Então, se vocês não sabem qual largura comprar, a minha sugestão é que vocês comprem o de 3,5 cm, porque é uma largura muito boa para fazer roupa. Nesse vídeo eu vou começar mostrando como cortar o viés e depois como costurar. Então vem comigo, bora começar! A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser cortar o viés. Eu vou colocar o meu viés nessa curva aqui, que é como se fosse o decote de uma peça. Então eu vou medir essa curva para saber o tamanho do viés que eu vou cortar. Eu vou medir com a fita métrica em pezinha. Dessa medida que eu encontrei, eu vou adicionar mais 5 centímetros para fazer o acabamento, para ficar mais fácil na hora de começar e finalizar o viés. Então, no meu caso, eu medi a curva, deu 25, eu adiciono mais 5 centímetros, vai ser 30. Então, o tamanho, o comprimento do meu viés vai ser 30 centímetros. A largura vai ser sempre a largura do aparelho. O meu aparelho aqui, ele tem 35 milímetros, que equivale a 3,5 cm. Então, o meu viés vai ter 3,5 cm. Para riscar o viés, vocês vão precisar de um esquadro de 45 graus, que é um esquadro igual a esse meu aqui, que tem essa diagonal como se fosse a metade de um quadrado. Se vocês têm um esquadro com outro ângulo, um ângulo mais caído aqui, ele não serve para cortar viés. Vocês têm que cortar com a diagonal exata do esquadro de 45 graus. Isso porque o tecido cede exatamente na diagonal, então o viés se acomoda na curva. Se eu cortar um viés reto, no sentido que o tecido não cede, ele não se acomoda na curva que vocês vão costurar e aí ele fica torcido, ele não fica bonito. Então, para começar, a gente vai desenhar o nosso viés exatamente na diagonal. Com o esquadro de 45 graus, vocês vão encostar um dos lados dele na orelha do tecido, na lateral do tecido, e vão traçar uma reta. Agora eu vou marcar aqui o comprimento do meu viés, que é 30 centímetros. O meu viés tem 3,5 cm de largura. Então eu venho aqui e marco 3,5 cm. Pronto, meu viés está riscado. Agora é só cortar. Aqui, ó, o viés tem exatamente a largura do aparelho. Se vocês quiserem cortar o viés de vocês num tecido de malha, que é um tecido que estica naturalmente, vocês não precisam cortar no sentido enviesado. Vocês podem traçar uma reta no sentido do fio do tecido, que é o sentido que ele estica. Então é bem simples e da mesma forma. Vocês vão cortar uma tira de 30 centímetros pela largura do aparelho de viés. A única diferença é que não precisa ser no sentido enviesado. Para encaixar o meu aparelho de viés na minha máquina, eu vou prender essa parte maior em um desses buraquinhos que tem aqui na minha máquina. Eu posiciono essa parte maior, coloco o parafuso e aperto. Para colocar na posição certa, eu gosto de alinhar essa parte do aparelho de viés com a lateral do pé da máquina. Mas vocês podem deslocar o aparelho de um lado para o outro até encontrar a melhor posição. Como eu já estou acostumada a trabalhar com esse aparelho de viés, eu já sei que se eu alinhar este pedacinho aqui com o pé da máquina, ele vai funcionar. Então eu vou fazer assim. Agora eu coloco o parafuso aqui e aperto até deixar o aparelho de viés bem firme aqui na máquina. Pronto, o aparelho de viés já está firme. Agora eu vou passar o viés aqui por dentro.
Então, vem aqui. E vou passar ele por dentro do aparelho de viés. Aqui. O que eu tô vendo é o avesso do tecido. Essa é a parte, é o avesso do tecido. O direito vai ficar para trás. Vem aqui, vai passando por dentro. Quando chegar aqui na frente, quando ele sair do outro lado, eu vou empurrar aqui para trás. Notem como o viés já dobra, ó. Vou posicionar ele aqui embaixo da sapatilha. E aí eu já posso começar a costurar. Eu vou começar costurando um pedacinho, só para ele começar a costurar. E aí depois eu venho aqui com a parte onde eu vou costurar o viés, no meu caso é essa curva, esse decote, e eu vou encaixar aqui no meio. Ó, vem e posiciona bem aqui no meio. A pinça ajuda bastante a encaixar o tecido no lugar certo. E aí agora eu vou costurar. Vai sempre olhando para ficar certinho. Eu gosto de ir levantando o pé da máquina só para ver se eu tô costurando no lugar certo. Cuidado para que aqui no lado ele não torça. Olha só como ele tá ficando. Esse é o lado direito e esse é o lado avesso. Quando chegar no final, vocês costuram um pouquinho mais e aí tira. Olha só como ele ficou. Esse aqui é o lado direito e esse aqui é o lado avesso, bem certinho. Para colocar o aparelho de viés na máquina de costura doméstica, a gente tem algumas questões. A minha máquina tem esse furinho que eu posso colocar um parafuso para prender o aparelho de viés. Porém, esse meu aparelho de viés, que é o de 13,5, ele é muito grande, então eu não consigo colocar ele ali naquele furinho. Se fosse um aparelho de viés um pouquinho menor, tipo esse, eu poderia encaixar ele aqui, ó. Ele encaixa ali no furinho sem nenhum problema, eu consigo prender ele com o parafuso. Como é que eu costumo fazer quando esse tipo de coisa acontece, que eu não consigo encaixar ele aqui? Eu coloco uma fita. Eu venho aqui com essa fita, eu uso a Craft, mas pode ser fita Durex, qualquer uma. Posiciono como eu vou querer o meu aparelho de viés e coloco a fita aqui para prender. É uma gambiarra? É uma gambiarra. Funciona? Funciona. Mas tem que prender bem. Ó, vou prender aqui. Vou prender aqui também. E aí, da mesma forma, eu vou passar o viés aqui e ele vai sair aqui. Mas, gente, eu quero aproveitar para dizer que isso aqui de colar com fita é quebra-galho. Se vocês têm a máquina de costura doméstica e vocês querem usar o aparelho de viés, o ideal é que vocês usem um aparelho de viés que caiba na máquina de vocês, que seja um aparelho de viés mais curto e não está relacionado à largura dele, porque eu tenho esse aqui, por exemplo, que é um aparelho de viés de 4,5 centímetros, que ele é curtinho como esse. Então, deem preferências para aparelhos mais curtos se vocês estão trabalhando com uma máquina de costura doméstica. Uma coisa importante, existem aparelhos de viés de 1 e 2 dobras. Como é que funciona? O aparelho de 2 dobras, que foi esse que eu mostrei no vídeo, vai virar os dois lados do viés para dentro. Então o acabamento vai ficar limpo tanto do lado direito quanto do lado avesso. Já o aparelho de 1 dobra só, vai dobrar só um dos lados do viés. Então o lado direito do tecido vai ficar com o acabamento embutido, dobradinho, né? E o lado avesso não, porque não teve dobra. E é por isso que o aparelho de viés que tem 1 dobra só é usado na maioria das vezes na colarete.
Aqui eu tenho um bom exemplo da diferença dos dois aparelhos de viés. Esse aqui foi feito na Colarete com aparelho de viés de 2 dobras. Então, pelo lado direito dobra e pelo lado avesso dobra também. Igual o que a gente fez. Aqui, ó. Dobrou pelo lado avesso, dobrou pelo lado direito. O acabamento fica bem limpo. A única diferença é que na Colarete ela tem esse ponto duplo do lado direito e o lado avesso tem esse ponto trabalhadinho. Mas o aparelho de viés foi o mesmo, o aparelho de viés de 2 dobras. Já nessa daqui, foi feito o acabamento com o aparelho de viés de 1 dobra só. Então, pelo lado direito ficou o acabamento assim e pelo lado avesso não tem dobra. O que dá o acabamento do viés é justamente esse ponto trabalhado da Colarete. Então, aqui eu tenho um aparelho de viés de 1 dobra só, que é a dobra do lado direito. Então é muito importante que vocês fiquem atentos a isso na hora de comprar o aparelho de viés para comprar exatamente o que vai dar o resultado que vocês estão querendo. Inclusive, eu vou deixar na descrição do vídeo links de aparelhos de viés iguais aos meus que eu mostrei no início do vídeo para vocês comprarem. Ah, aproveito para lembrar que já tem um outro vídeo aqui no canal mais antiguinho, onde eu ensino a costurar o viés interno, que é aquele viés que fica só por dentro, então não precisa do aparelho para costurar. Eu também vou deixar o link desse vídeo na descrição como material complementar. Então é isso, queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho para o YouTube avisar vocês sempre que eu compartilhar vídeo novo. Muito obrigada pela companhia até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.